Brasil ocupa o quarto lugar do mundo em número de usuários de internet. São mais de 149 milhões de pessoas conectadas. Apesar da imensa conectividade, o surgimento de novos serviços como inteligência artificial, blockchain e internet das coisas vem demandando infraestrutura e suporte para garantir a utilização dessas plataformas com mais qualidade. É o que promete a tecnologia 5G, que tem previsão de chegar ao Brasil ainda esse ano. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre os desafios da implantação da rede 5G no país e como preparar o terreno para essa nova infraestrutura no estado do Rio de Janeiro. Vem com a gente! Vamos voltar no tempo e relembrar como o 2G, o 3G e o 4G representaram grandes avanços tecnológicos. Primeiro, foi possível enviar SMS e e-mails sem a necessidade de um computador, apenas pelo smartphone. Depois, a tecnologia 3G permitiu o envio de fotos e vídeos para outros aparelhos. E por último, mas sem parar por aí, o 4G trouxe o aumento da velocidade, a possibilidade de baixar conteúdos e músicas e realizar transmissões online. Agora é a vez do 5G, que vai possibilitar ainda mais a disseminação e o aumento da conectividade no Brasil e no mundo. E para falar sobre esse tema, eu converso com o presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, a Brintel, Luciano Stutz. Oi, Luciano, tudo bem? Olá, Geisa. Primeiro, agradecer aí a participação no Rio em Foco e parabenizar você pelo trabalho todo feito aí no Fórum de Desenvolvimento Permanente. A gente fez uma pequena retrospectiva dessa evolução que hoje, depois de incorporados, a gente nem percebe, né, o quanto isso representou de evolução. Queria que você falasse um pouco do que os usuários vão perceber de diferença para o 5G. O que é essa transição, o que está previsto que aconteça em termos de ganho, quais são o que o 5G possibilita de tecnologia? Essa é uma boa, e aliás a sua introdução foi perfeita, porque é exatamente desse ponto que eu vou pegar. O 5G não é para o 4G como o 4G foi para o 3G, nem o 3G foi para o 2G. A gente viu agora nos últimos anos essa evolução se caracterizar basicamente por um aumento de velocidade, que permitia serviços novos. O 5G para o 4G, ele vai deixar para trás não é só simplesmente uma velocidade maior que ele vai entregar, mas uma gama de serviços muito maior por conta de uma característica que é a latência da velocidade, tá? Então a gente vai conseguir ter serviços, por exemplo, como a realidade virtual, a transmissão de hologramas que não eram possíveis só com aumento de velocidade, tá? Por exemplo, carros autônomos e outras funcionalidades para as cidades que vão ser possíveis por conta dessa baixa latência, e não simplesmente da grande velocidade. É lógico, a velocidade do 5G é muito superior à do 4G. A gente está falando aí, tecnicamente, nos ensaios, uma velocidade que pode chegar até 1 gigabit por segundo. Então, é muito superior ao 4G. Mas, realmente, essas outras características, como integração das redes fixas e móveis, vão trazer muita diferença. Então, carros autônomos, indústria 4.0, integração consumidor com a fábrica, nada disso seria possível só com aumento de velocidade, mas sim com a integração das redes e com a latência mais baixa. A gente espera aí que realmente haja uma grande, não só uma evolução, mas quase uma revolução na gama de serviços prestados a partir do 5G. Agora, isso também demanda uma ampliação da infraestrutura para dar conta dessa tecnologia. O que muda também em relação a essa infraestrutura? O que é preciso ter nas cidades para que ela seja implementada? Isso é muito importante, porque uma das características do 5G é que ele vai ser prestado em uma gama de frequência muito mais alta do que o 4G. A gente está falando agora, no 4G, a frequência mais alta era de 2,5 GHz, a gente está falando que começa em 3,5 até 30 MHz. Então, é um valor de frequência muito mais alto. Quando você tem frequência mais alta, você precisa de mais pontos de irradiação. E a própria necessidade de integração dos pontos fixos e móveis do 5G também demanda que você tenha um número de antenas, de elementos irradiantes muito maior do que do 4G. Então, a primeira grande diferença para a infraestrutura está aí. Você vai precisar de muito mais pontos de fixação para que essas antenas sejam colocadas e irradiar o sinal da internet móvel, como também essa rede móvel
tem que ser integrada absolutamente por fibra ótica, para permitir o alcance dessas velocidades tão altas. Ou seja, a gente está falando em mais pontos de fixação para as antenas, mais infraestrutura de suporte e também muito mais cabo de fibra ótica passando nas nossas cidades. Ou seja, a gente vai ter realmente um aumento da demanda pela infraestrutura como um todo. Agora, cidades mais povoadas, a gente fica pensando, né, com uma densidade maior, talvez não tenha espaço para essas antenas, né? Esse é um grande ponto. Não tem mais espaço para grandes torres. E aí a gente tem que saber diferenciar o tipo de estrutura. Então, por exemplo, o 2G, como a gente viu lá no começo, surgir lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente via muito as antenas fixadas em torres, aquelas grandes estruturas de treliça de 40, 30, 50 metros de altura e que irradiavam sinal. Agora, no 5G, a gente está falando de outros tipos de ponto de fixação. Por exemplo, já é muito comum a gente andar nas ruas e ver os topos de prédio ocupado por antenas. Essas estruturas são chamadas para a gente como rooftops, topos de prédio. Outro ponto também de radiação, que vai ser muito mais comum no 5G, é o que a gente chama de street level. É tudo que está no nível da rua, poste de iluminação pública, banca de jornal, fachada de prédio. Então, por quê? E por que tem essa mudança? Primeiro, pela necessidade técnica que eu acabei de te falar, que é a necessidade de mais pontos de radiação do sinal. E segundo, também porque a própria característica do equipamento mudou. Você antigamente tinha antenas que estavam em torno de 1,60 m, 1,80 m de altura para você pendurar no topo de uma torre. Hoje você tem antenas do 5G que prometem ser um pouco maior que caixas de sapato. Então você consegue fixá-las em mobiliário urbano, em postes de iluminação pública e outras tantas estruturas que antes eram impensáveis para a difusão do sinal do 2G, do 3G e do 4G. Sempre que a gente tem uma nova tecnologia, as pessoas têm um pouco de temor a respeito das consequências dessas novas tecnologias, né? E a questão das antenas, das ondas, enfim, tem essa questão da saúde. Como é que é essa realidade no 5G? Existe algum temor em relação a isso? Existe algum perigo em relação à instalação dessas antenas? Olha, Geisa, o maior perigo disso tudo é uma coisa chamada desinformação, né? A gente está acompanhando, a gente que está dentro do setor acompanha todo dia as novidades. Por exemplo, Austrália, Reino Unido, a gente já identificou aí, tem várias reportagens trazem isso na mídia especializada, de movimentos que estão falando, por exemplo, que a pandemia pode ter a ver com 5G, que as doenças estão sendo... Então, assim, a desinformação é a grande guerra que a gente vai enfrentar agora por conta do 5G. Mas não, já está mais do que provado, todas as frequências que são destinadas aos serviços públicos de telecomunicação, elas são frequências não ionizantes. Então, como é que a gente trabalha? A gente que visita sempre o poder público para falar um pouco dos serviços, a gente tem um relatório da OMS que fala lá que não tem nenhuma evidência que essa gama de radiofrequência empregada para telecomunicações tem qualquer relação causal com doenças como câncer. A gente lembra no passado que isso era realmente um grande obstáculo, né? Muitas leis no Brasil surgiram, inclusive, para nem permitir, né? Ela proibia o emprego de antenas perto de escolas, perto de hospitais, e está provado que nada disso tem qualquer relação. Então, hoje, por exemplo, a sede da OMS, é uma curiosidade que eu vi numa apresentação, numa foto, a sede da OMS tem uma antena colocada na sua fachada. Então, assim, além de não ter nada comprovado, todos esses anos que a gente enfrentou esse avanço da telecomunicação móvel, eu acho que serve para a gente mostrar que realmente não tem nada. Só um dado que é importante, tá? O seu smartphone, que fica por vezes perto na sua cabeça, perto da sua orelha, ele tem uma potência de radiação muito maior do que a radiação que você recebe de uma antena, mesmo que ela esteja no topo do prédio onde você reside. Ou seja, não tem qualquer relação realmente entre a antena que irradia o sinal de uma estrutura para o malefício que pode ser causado à saúde da pessoa. Não existe mesmo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse processo e o cronograma de implantação do 5G no Brasil no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Segundo a Brintel, até 2022, o número de usuários de internet no Brasil chegará a mais de 190 milhões. Isso representa 80% da população brasileira conectada.
Diante dessas informações, a infraestrutura do setor de telecomunicações é um fator decisivo para que o país não fique fora dessa nova etapa da era digital. Luciano, qual é o cronograma previsto pela Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, para a implantação do 5G no Brasil? O cronograma inicial previa a consulta pública agora no ano de 2020, até o final desse ano de 2020 a realização do edital de licitação, e a gente estava falando em meados de 2021 para começar as implantações e os sinais serem inaugurados, né? A gente viu agora há poucos dias duas operadoras já anunciarem o lançamento de uma tecnologia 5G aí, mas ainda baseada em radiofrequências do 4G. Então, o que está acontecendo nesse momento? Já houve a consulta pública do edital de licitação pela Anatel, a pandemia entrou no meio disso tudo, chegou até a adiar um pouco o prazo da consulta pública, e a gente agora tem uma expectativa, já foi anunciada pela direção da Anatel em alguns canais, que esse leilão vai ficar para 2021, e aí talvez para o segundo semestre de 2021, e a gente está falando de implantação de 5G em 2022, com prestação do serviço talvez no segundo semestre. Então, assim, vai realmente, o que a gente acredita é que vai haver um atraso, sim, mas talvez aí para o segundo semestre de 2022 com as redes funcionando, tá? Isso adia um pouco o investimento, isso adia um pouco o cronograma básico, mas eu acho que é muito pertinente, dado o quadro que a gente enfrenta hoje aí por conta da pandemia. A gente falou um pouquinho no primeiro bloco do que essa tecnologia possibilita em termos de cidades, né? Cidades mais inteligentes. E a gente sabe que no Brasil o nível entre os municípios é muito desigual, né? De acesso a essa tecnologia. A gente ainda tem em muitos lugares assim vazios ou lugares de escuridão, né? Que se fala, né? De apagão tecnológico. O telefone não funciona, você não consegue estar conectado. A 5G ajuda a dar uma elevada nisso, ela pode ser um fator importante para melhorar essa questão e a gente conseguir que os municípios, de fato, estejam mais conectados? Tem a ver essa adesão e a implantação do 5G com esse novo passo que precisa ser dado em todo o território nacional? Se a gente olhar agora esse cenário de pandemia que a gente viveu, eu acho que uma grande coisa que a gente aprendeu sobre telecomunicações é o quanto a gente ficou dependente disso ainda mais do que éramos, né? E a gente viu também a telecomunicação ser usada realmente como um fator para diminuir um pouco a desigualdade social. Vamos lembrar que a educação, agora que começou a chegar nos lares das crianças em casa por meio da telecomunicação e não só presencial, quanto mais remota é a sua vida, mais você depende dessa telecomunicação. E no caso do ensino à distância, por exemplo, nós vimos muito claramente que quando você tem um acesso à telecomunicação de forma desigual, você pode ter uma educação desigual, você pode aumentar a desigualdade ou diminuir se isso for empregado da maneira correta. Então, Geisa, o que a gente viu agora na pandemia muito claramente é que esse pode ser um instrumento fortíssimo se for empregado da melhor maneira para diminuir a desigualdade social. Eu remeto aqui um pouco ao índice de Gini, né? A gente fez uma conta aqui para o Rio de Janeiro, a gente vê municípios, por exemplo, que tem um IDH baixo, mas tem um índice de Gini bom, ou seja, é muito ruim e a desigualdade é ruim. Ela é pequena, então está todo mundo no mesmo barco. Agora, aqueles municípios, e aí eu acho que vai muito do que você está perguntando, aqueles municípios que têm uma grande desigualdade social e o DH é bom, é melhor, está perto de 8, 0,8, por exemplo, você claramente vai ter uma população de periferia que pode estar mais à margem do alcance desse sinal de telecomunicação e dos melhores serviços. É dessa população que a gente está sempre preocupado, né? Essa população que a gente está sempre tentando contornar e levar o sinal de maneira mais igual. E nesse ponto, é muito mais fácil você chegar com uma cobertura de telefonia móvel do que chegar com cabo de fibra ótica na casa das pessoas. Então, acho que o instrumento mais correto a se usar é exatamente o 5G via sinal de radiação, via emprego de infraestrutura primeiro, porque nós somos a base da conectividade, não tem sinal de internet móvel se você não tiver uma torre e um poste com uma antena pendurada. Então, eu acho que o 5G pode ser, sim, um grande instrumento para a redução da desigualdade social. Aprendemos muito na pandemia, eu acho que foi uma novidade aí para a população em geral. Nós fomos incluídos dentro dos setores essenciais por um decreto federal, né, para restrição de circulação e etc. Isso foi novidade para muita gente, mas não para a gente, porque a gente sabe o quanto a nossa influência na vida das pessoas é grande, o quanto a dependência de telecomunicação das pessoas é grande. E na vida remota de delivery, de ensino à distância, de reunião, de home office, mais ainda. Então, sim,
essa infraestrutura é sim a base da conectividade que vai reduzir essa desigualdade social. Em relação ao estado do Rio de Janeiro, aí falando dos desafios fluminenses para a implementação dessa nova tecnologia, qual a visão de vocês? Vocês já mapearam assim, quais são os nossos vazios, né, ou os espaços que a gente pode ter ganhos mais assim, visíveis nessa questão da implantação? Quando a gente fala em cidades inteligentes, por exemplo, é importante sedimentar o conceito, né? O que é uma cidade inteligente? É uma cidade digital? Não apenas. É uma cidade que tem todo um ecossistema sustentável, todo um ecossistema. E para tudo isso você precisa, por exemplo, implantação de sensores para a limpeza urbana, para a localização do transporte público. E isso sim passa, então, por uma matriz digital. As oportunidades do Rio de Janeiro são enormes, principalmente quando a gente começa a olhar para a indústria do Rio de Janeiro e para a vocação que o Rio de Janeiro tem em cima de turismo. Um turista que vem aqui, se ele estiver conectado, bem conectado, fazendo uso de serviços, e serviços digitais, ele fica um pouco mais seguro, ele fica mais independente do serviço de uma pessoa, por exemplo. Então, quando a gente fala no Rio de Janeiro, a gente fala indústria 4.0, basicamente, a gente fala de cidades inteligentes e boas para que o turista possa transitar, possa navegar. A gente fala de serviços básicos públicos de educação e saúde de forma digitalizada, que são muito importantes. E a gente fala no emprego de sensores para a vida automatizada. Então, todo esse pacote que pode vir a ser muito bem empregado com o 5G, parquímetros, por exemplo, por que não? Parquímetros é uma coisa que, conectados pelo 5G, vão funcionar muito bem. Então, esse é um pacote de serviços que trazem ganho aqui à população do Rio de Janeiro. Além disso, que a gente vê muito claramente no Rio, Baixada Fluminense, região de São Gonçalo, essas regiões que estão nas cercanias da capital, são regiões que têm muito a avançar até no próprio 4G. Ou seja, precisa de um adensamento de cobertura para levar a cobertura exatamente para essa população periférica que está em torno dos distritos e da periferia das grandes cidades. Agora, em relação a essa questão do relevo, isso também influencia na qualidade do sinal. No caso específico do 5G, que tipo de desafios, né, o relevo do estado do Rio de Janeiro, a gente tem muitas áreas montanhosas aí, acontece, assim, quais são os desafios para vencer nessa questão? Uma taxa que a gente acompanha, por exemplo, é uma taxa de população por estação, tá? Qual o número de habitantes que a gente tem por cada estação presente na cidade. Quando a gente olha cidades como Petrópolis, por exemplo, você vai ver que esse número de estações é muito elevado, mas muito por conta do relevo. E outras cidades planas têm números mais baixos. Mas é uma grande referência para a gente entender também a conectividade da cidade. Sim, o relevo prejudica, mas hoje você já tem condições, como eu te falei, com as estruturas de rooftop ou de street level, para você conseguir contornar essas questões de relevo. Prejudica, mas não é impeditivo. Eu acho que as nossas restrições a serem discutidas estão muito mais no campo de restrições de leis, de restrições de regras locais, do que exatamente em relevo, do que exatamente em figuras, em restrições geográficas, porque isso a tecnologia contorna. Isso a gente faz acontecer, a tecnologia contorna. As restrições legais, isso não acontece. Então, acho que a gente tem aí grandes restrições, mesmo para a gente contornar em legislações locais. E é sobre esse ponto mais interessante, né, que é o papel do legislativo, que a gente vai falar no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política, economia e tecnologia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com o presidente da Brintel, Luciano Stutz, para falar sobre os desafios da implantação do 5G no Brasil. E agora, nesse bloco, nós vamos falar mais sobre o papel do poder legislativo nesse processo. Durante o programa, Luciano, a gente falou muito dessa questão de território, né? Que precisa ter uma regulamentação para a instalação dessas antenas no território. E quem cuida dessa legislação é o município. O que precisa mudar em termos de regulamento para que essa expansão seja possível? O que a gente precisa discutir, Geisa, é exatamente a aplicação da legislação municipal na ocupação do solo. Tá? Essas leis foram feitas em 2001, 2004, na época os municípios estavam tratando da implantação do 2G e do 3G, estruturas muito grandes e antenas muito grandes. Agora, com tipos de infraestruturas diferentes, modernas, que são postes, são fachadas de prédio, não há por que se falar, por exemplo, em recuos tão grandes, 5 metros, em relação ao limite do terreno. Outra coisa, por exemplo, que a gente precisa rever é o papel de cada um nessa cadeia produtiva.
Hoje, a figura das detentoras, que são as empresas representadas pela Abrintel, que são as empresas de ferro e aço, que constroem as torres, botam os postes, é diferente daquele papel das operadoras, as empresas que têm um consumidor final que colocam as antenas e irradiam o seu sinal. Somos nós, no final do dia, que vamos aos balcões da prefeitura fazer o licenciamento dessas infraestruturas. Então, o que nós percebemos? Uma lei, por exemplo, aqui da capital, diz que tem que ter um ângulo de 60 graus em relação à antena que está colocada no topo do prédio, tem que valer um recuo de 1,5 metro da fachada do prédio. Essa regra é única no Brasil. O que a gente precisa, então, no final do dia, é entender que, olha, esse setor se modernizou, a gente precisa fazer leis que reflitam essa modernidade e esses novos equipamentos, esses novos papéis dessas novas empresas precisam estar refletidos nas leis. Então, o que a gente quer dizer com isso é que, se a lei não acompanhar a tecnologia atual, a gente não consegue implantar, a gente não consegue botar infraestrutura, não consegue ter antena, e aí o 5G fica uma coisa mais distante. O papel do Legislativo Municipal é muito importante. Por exemplo, a gente tem casos no Brasil que a gente não consegue botar a próxima infraestrutura. E a gente vê periferias todas que estão desabrigadas, porque o crescimento das cidades não segue na velocidade da implantação da infraestrutura, a gente sabe disso, e quando a lei municipal restringe, pior ainda. Então, a Abrintel vem fazendo um trabalho, Brasil afora, e agora estou muito presente aqui no Rio, com a ajuda também da LERJ, divulgando o nosso projeto de lei padrão com os aspectos que a gente faz aí, a gente divulga, tentando fazer uma lei moderna, uma lei que é preocupada com o cidadão e também que é preocupada com a implantação da infraestrutura necessária para o 5G. Acho que o papel do legislador é muito importante em fazer uma lei moderna, não permissiva demais, mas também que não restringe a implantação da infraestrutura necessária. Isso é muito importante. E como é que tem sido esse trabalho de sensibilização, né, do legislativo, dos vereadores, nesse processo que a Abrintel iniciou, assim, de apresentar uma minuta de um anteprojeto de lei, mostrando ali quais são os pontos que precisam mudar e serem modernizados? Então, a gente tem tido muito sucesso, Geisa. Cidades como Porto Alegre, Brasília, por exemplo, Uberlândia, São José dos Campos e Santo André são cidades que a gente conseguiu ir lá fazer um debate com o legislador municipal e chegamos agora no final de tudo com uma lei alterada, uma lei muito moderna. É importante dizer, só a lei não basta, o executivo também tem que agilizar os seus processos para que o licenciamento dessas infraestruturas ocorram de forma muito rápida. A gente tem, vou citar aqui um exemplo do Rio, a gente tem uma cidade no interior do Rio de Janeiro, que a lei é até boa, mas demora 2 anos para emitir uma licença. Então, a gente não consegue trabalhar do mesmo jeito. Então, a gente tem que modernizar a lei e a receptividade tem sido muito boa, porque há o entendimento do legislador que aquilo é necessário para o futuro da cidade. Não se fala em smart cities, não se fala em desenvolvimento, não se fala em indústria 4.0, se você não olhar para o alicerce, para a base da cadeia, que é a infraestrutura de telecomunicações. Então, quando a gente chega com tudo isso e mostra para o município o que há de ganho, há um estudo, só um parênteses aqui, da Huawei, que é uma fornecedora de equipamento, com a Oxford Economics, que mostra que cada $1 empregado entre 2000 e 2016 em 125 países, no ambiente TIC, que é telecomunicações e TI, você tem $20 de retorno para o PIB do país, em média nesses 125 países, ou seja, não é um dado aleatório. Então, quando o prefeito entende isso fica mais fácil e tem que ser dele a prerrogativa de propor esse projeto para o legislativo. Então, eu acho que é uma coisa necessária, é uma coisa boa e quando o legislativo municipal entende isso, a coisa flui. A resposta tem sido muito positiva. E aí, puxando para o legislativo estadual, né? Qual seria o papel da LERJ nesse processo de implantação do 5G no estado do Rio de Janeiro? Olha, a LERJ tem um papel fundamental porque a LERJ tem um acesso aos municípios como um todo muito importante, tá? Mas o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, também tem aí um papel que é o papel que ele cuida de uma esfera que é a esfera ambiental. A Lei Federal 13.116 de 2015, ela diz que quando há necessidade de haver um licenciamento ambiental, ele tem que ocorrer de maneira integrada com o uso do solo. Então, cuidar para que isso ocorra dentro do processo do município também é importante. E a LERJ tem um papel muito importante aí de fazer essa integração dos interessados dos setores econômicos, né, como é o caso da Abrintel, das prestadoras, com esses municípios. É um trabalho muito... Só no Rio de Janeiro são 92 municípios que tem que bater de porta em porta para fazê-lo. Então, a divulgação dessa causa, a divulgação dessa importância da tecnologia chegar em cada município é muito importante para a gente vê na LERJ um grande parceiro nessa divulgação e nesse trabalho que a gente tem que fazer aí um desafio muito grande. Na verdade, no Rio de Janeiro é um pouquinho melhor, né? Porque podiam ser 800 municípios.
Então, assim, dá para ser mais rápido nos ganhos e poder trabalhar, brincadeiras à parte, com essa questão da adesão a uma tecnologia que vai gerar muito ganho para o cidadão, né? Para o consumidor final, também para a indústria, enfim, e para os próprios governos, né, que vão ser usuários dessas novas tecnologias, entendendo que todos foram obrigados, ao mesmo tempo, com a pandemia, de, assim, testar, na hora do problema acontecendo, como utilizar e como, assim, absorver isso para o dia a dia, para o cotidiano. É verdade. Tem um aspecto muito importante também, né? Quando a gente começa a pensar nos 92 municípios, há uma pluralidade muito grande desses municípios. Então, quando a gente vê Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, invocaram para si uma vocação tecnológica. Não dá para pensar numa vocação tecnológica, ter o Serratec, por exemplo, sem ter realmente uma lei que não seja restritiva para a implantação de infraestrutura de telecomunicações e todo o ambiente de TIC. Então, a gente tem que pensar cada município. Municípios como Niterói, por exemplo, de IDH muito alto, também é uma motivação grande para fazer esse trabalho de modernização de suas leis. Então, a gente vê, sim, na LERJ esse papel de parceiro, e a gente tem um desafio aí de fazer esse trabalho, e quem sabe até o final desse mesmo mandato legislativo municipal que a gente está agora. Bem, Luciano, o nosso programa chegou ao fim. Queria te agradecer pela presença, pela disponibilidade de estar aqui virtualmente e online com a gente. E obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Esse programa também pode ser ouvido no podcast Quero Discutir no Meu Estado, Rio em Foco, pela sua plataforma de streaming preferida. TV Alerj, o canal do Povo. Até a próxima.